Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre a Semin CSN Mineração. A gente pode observar aqui que só nesse ano, né, a partir de 2023, ela já subiu aqui cerca de 30, 40%, né, na verdade 31%, em relação aos 9% do próprio Ibov, né? Quando a gente compara ela com outras mineradoras, por exemplo, vamos pegar aqui os em Minas, vamos pegar os em 5, por exemplo, que tem bastante liquidez, colocar na mesma escala. E vamos também pegar a Vale, a mineradora, pegar a Vale 3 e também comparar aqui, colocar tudo na mesma escala. A CSN Mineração está batendo todas, né? Então ela já tem aqui um aumento só em 2023 de aproximadamente 31%, Ibov 9%, Uzi Minas está caindo 1% e a Vale caiu 20%. E se a gente pegar aqui, por exemplo, o minério de ferro, que a CSN trabalha, né? Seria aqui o minério de ferro refinado, né? O FEF1, pegar ele aqui cotado na própria bolsa de Dalian, jogar aqui na mesma escala, a gente pode observar que a própria CSN Mineração está acima do ferro, né, o contrato futuro do ferro refinado, que aumentou aí 0,82% no ano. Né? O que tem explicado esse aumento, né? Inclusive atraindo bastante investidores. Né? Por exemplo, quando a gente olha aqui alguns noticiários recentes, a gente até observa algumas indicações de compra, né? Por parte de alguns bancos importantes, como por exemplo o Morgan Stanley está dando recomendação e outros bancos também, né? O que vem acontecendo, né? O que vem acontecendo é que a CSN Mineração, desde o seu IPO, ela veio muito descontada em relação aos seus pares, né? A gente pode observar isso pelo próprio histórico de cotação. CSN passou por algumas quedas, na verdade, até se a gente observar, não vamos entrar tão a fundo, observar os seus valuations, ela está muito abaixo dos seus pares. Então, no ano de 2023, a gente pode perceber que ela realmente se destacou. Agora, outros pontos também merecem a nossa consideração. Por exemplo, eu observei, né, se a gente entrar aqui no site, que eu recomendo para vocês, direto na CSN, no RI, né, da CSN Mineração, a gente pode observar que a empresa vem se reestruturando. Por exemplo, ó, logo de capa já fala sobre a nova aquisição. Né? É claro que isso daqui são dados antigos. Quando a gente olha na perspectiva de resultados atuais, pegando aqui o último relatório, de 3 de agosto de 2023, a gente consegue ver destaques mais contundentes. Né? Como, por exemplo, olha, forte atividade comercial em todo segmento, isso é verdade, demanda da China. Destaque para recorde de volume vendido em mineração e crescimento de 12% na venda de cimentos. E aqui, pessoal, tem um ponto interessante. O aço que a CSN vende é aquele 66%, né, de pureza, que é um aço muito valioso, né, muito requisitado. Especialmente porque nos meios de processo de produção, né, você vai fazer ali um lingoteamento, você vai fazer a produção final, né, pegar o minério de ferro e transformar em produto final, fazer o beneficiamento dele, isso daqui requer menos operacionalização. Então você já tem um ferro muito puro, substrato de um minério muito puro, então você gasta menos nos processos produtivos para obtenção, né, do material secundário, que seriam os lingotes, as chapas, enfim. Então a CSN ela tem assim, muita proficiência na produção e extração desse tipo de minério, tá? Então, assim, é um produto riquíssimo por parte desta empresa. Outra coisa, deixa eu só aumentar, outra coisa que ela fala sobre o fluxo de caixa ajustado, chegou a 745 milhões. Aí fala, ó, apesar do aumento da alavancagem, isso daqui é questão da dívida, né? Em razão da distribuição de proventos, CSN segue comprometida com a agenda da redução do nível de endividamento e já celebrou novos contratos de pré-pagamento de minério e energia com o objetivo de reforçar sua posição de caixa. Pois é, a gente pode até observar, quando a gente olha aqui, né, colocar, por exemplo, no Status Investing, pegar aqui Semin 3, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, os dados dela de valuation, a gente vai se surpreender com a quantidade de dividendos. Então, ela esclareceu que, apesar dela ter pago dividendos robustos, essa questão de alavancagem, tirar dinheiro de caixa, ela vem se assim otimizando, né? Outra coisa que a gente pode observar também, que eu separei aqui para vocês, é a questão do aluguel das ações. Às vezes, pessoal, a gente acaba embarcando em alguns investimentos e a gente não analisa a fundo, né, o que vem acontecendo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu indico para vocês, eu entro aqui, eu gosto do Stat Invest, perdão, Invest Site. É só você digitar aqui o código da ação, você tem acesso a informações muito mais profundas do que, por exemplo, Status Invest ou Investidor 10.
Por exemplo, eu consigo vir aqui e saber a posição acionária. Venho aqui, ó, consigo vir aqui e pegar, ó, controle acionário. E eu consigo saber se as empresas que têm o controle acionário, se elas estão se desfazendo dessas ações. Porque senão você acaba embarcando numa furada e aí você está comprando enquanto que os grandes players estão vendendo. Aí você vai pegar uma coisa aí que depois não tem como você se desvencilhar, o preço vai só para baixo. Então, por exemplo, eu entro aqui no Invest Site, coloco o ticker da ação, venho aqui em posição acionária e eu sei todos os grandes acionistas e qual é a sua participação. E consigo saber se eles estão comprando ou vendendo essas ações. Vou pegar, por exemplo, esses quatro, ó, que é a própria CSN, obviamente, né? Dona da CSN Mineração, pegar essa Japão Brasil Minério de Ferro, POSCO e China Steel. Vamos ver o que eles estão fazendo com as ações dele. Por exemplo, quando a gente pega a CSN, a gente sabe que ela tem participação na própria Semin, na MRS Logística, na Uzi Minas, Panatlântica e Inepar. Quero saber de CSN, o que ela tem feito com a sua posição. É quase 80% que ela tem aí de investimento, né? De posição. Então, a gente pode perceber que desde nos últimos 3 anos, ela não se desfez da sua posição acionária, ou seja, não foi lá no mercado e despejou as suas ações no mercado, né? Ela não está se desfazendo. Vamos ver essa Japão Brasil aqui, o que ela tem feito com a CSN. Ó. Pegar aqui, vamos observar aqui no gráfico o que ela tem feito. Também a mesma coisa. Ela reduziu um pouquinho, talvez por algum controle acionário. Ela saiu de 9,26 para 9,08, mas não é assim tão grande. Inclusive está até atualizado a planilha lá, 11 de 5 de 2023 e desde 2021 esse grande fundo não faz nenhuma movimentação. Depois vem essa POSCO, não conheço. Pessoa jurídica, né? Deve ser algum clube de investimento ou, enfim, alguma research. Vamos dar uma olhada aqui. Também não se desfez das suas ações. Nos últimos 3 anos, mantém o seu controle acionário. E essa China ou China Steel aqui, ó, vamos dar uma olhada também. Isso é importantíssimo para toda ação que você vai estudar. Você tem que ver se os grandes controladores estão se desfazendo das suas ações. Coloca aí no campo do chat se você costuma estudar esse dado. Se você já viu, se isso é novo para você. Se é novo, eu peço que você me dê um like aí, dê um like no vídeo e como forma de agradecimento e também considere seguir a gente aí no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Também esta última aqui, né, essa China Steel Corporation, também, apesar da participação ser pequena, pequena em termos, né, tem 22 milhões de ações, ela não se desfez. Outro ponto muito importante, tá, pessoal, que eu gosto de observar. Como está sendo a taxa de aluguel? Lembrando que o Barsi, nesses últimos podcasts que ele vem participando, ele fala que agora a razão do preço é igual à quantidade de ações alugadas, ou seja, é a locação das suas ações. Como que a gente consegue ver a quantidade? Se a quantidade de ações alugadas estiver caindo, a empresa consegue ter uma condição de subir, né, de valorizar mais, né, porque ela corre livre. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a taxa de aluguel ou se a quantidade de ações alugadas estiverem, né, deixa eu só colocar aqui, quantidade de ações alugadas estiverem subindo, significa que você vai ter uma pressão muito grande negativa de venda, ok? Tá? Isso até o Barsi falou, se você recorrer lá ao PrimoCast que ele participou, ele fala isso, que o novo indicador de preço são ações alugadas. Ele até menciona a IRB, que chegou até 35% de ações alugadas. Vamos ver isso aqui na CSN Mineração? Por exemplo, vou vir aqui em aluguel de ações, posição, e eu quero ver como é que está a nossa querida CSN, né? Mineração. A gente pode perceber que a quantidade de ações vem aumentando, quantidade de ações alugadas vem aumentando, mas eu quero saber o percentual. Aqui fala também quantidade de ações em aberto, são hoje 90 milhões de ações alugadas, né? Base acionária diminui um pouquinho, uma pequena correção de 5,59 bilhões para 5,49 bilhões de ações. Vamos ver aqui a porcentagem? Olha lá, olha o que está acontecendo. Desde o seu IPO, que tinha praticamente 0,1% de ações alugadas, ao longo do tempo, olha, veja a oscilação, ela veio aumentando. Até que hoje ó, ela está aqui com praticamente 1,66% das suas ações alugadas. Aí você fala para mim, Bruno, mas 1,66 é muito baixo, né? 1,66 é baixo, né? É, só que você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Isso daqui é informação importantíssima, tá? Para vocês, pessoal.
é 1,66 das ações em free flow. Free flow não, da quantidade total de ações, né? Só que se você observar, a CSN tem 80% das ações. Esse Japão tem mais 9. Então aqui, só das ações que estão liberadas, ou seja, para o público em geral, são 8%. Então, 1,66% em cima de 8% são bastante ações alugadas, você não concorda? Que a gente está trabalhando aqui, olha, com essas daqui que estão disponíveis. Essas daqui estão com os controladores que não estão se desfazendo das ações. Agora, 1,66 dessas daqui, ó, né, desse total disponível, vamos ver, ó, você tem 478 milhões de ações aqui em circulação no mercado, vamos dizer ações livres. E o total de ação, vamos guardar esse número, 478 milhões. E aqui, olha, quando a gente olha nas posições, vamos ver a quantidade de ações. Ó. Eu venho aqui, espero carregar o meu gráfico, vou olhar a quantidade de ações, são cerca de 91 milhões. Então, olha, de 478, 91. 478 dividido por 91. Perdão, 91 dividido por 478. Olha lá, olha lá 19%, olha lá, fazer vezes 100, são 19% das ações em circulação estão alugadas, pessoal. Olha as coisas por uma outra perspectiva. Você já parou para pensar aí nisso? Isso é novo para você? Consegue entender isso? Ou seja, apesar de ter 1,66% das ações alugadas, exercendo o preço de venda para baixo, as ações em circulação representam 8%, porque o resto está trancado na mão dos controladores. E desses 8,75%, 19% estão alugados, exercendo o valor para baixo. Então, muita atenção com esse indicador. Apesar de que nos dados aqui, né, gráficos, dados técnicos aqui do gráfico, a CSN está subindo, está tendo uma forte influência de venda sobre a ótica dos aluguéis. Então, uma coisa muito importante para vocês observarem, tá, pessoal? Essa quantidade de ações alugadas. Pessoal, essa informação foi útil para você? Você investe em CSN Mineração? Caso tenha gostado, dê o like e segue a gente aí no canal. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.